Antes da gente passar a palavra, né, para o nosso preleitor, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações que todos, né, fizeram por mim durante todo esse período. Graças a Deus as coisas já estão ficando bem melhores, né? Ainda estou no vale, mas logo, logo tudo vai passar. E nesse momento eu queria convidar a você que vai chegando aí, a você que vai enviando a sua notificação, para juntamente conosco, né, você na sua casa, eu aqui, louvarmos ao Senhor e dizermos que digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. E vamos adorar ao Senhor nessa noite, amém? Onde você estiver nesse momento, eu te convido a chamar a presença do Senhor para a sua casa, para o seu lar, para o seu coração e render honras e glórias ao Senhor nessa noite, porque Ele é santo. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Será que você pode dizer isso na sua casa? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Oh, oh. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Nós dizemos a Ti, Senhor: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós vamos dizer que maravilhado nós estamos. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Ah, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, eu te adorarei. Senhor, nesse momento nós queremos Te render, Pai, louvores, honras e glórias a Ti, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos apresentar as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, por mais esse dia, Pai, na Tua presença. Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Espírito Santo, neste momento eu quero Te pedir que o Senhor possa estar, Senhor, conduzindo essa live, que o Senhor possa estar direcionando a vida do Teu servo que estará ministrando a palavra nessa noite, que o Senhor possa usá-lo de forma tremenda, Senhor,
E que o Senhor venha falar aos nossos corações, confirmar tudo aquilo que o Senhor já tem dito durante todo esse período, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente tem o prazer de ter a participação do missionário Maicon Brandão. Ele é daqui do Brasil, certo? De Minas Gerais, de Governador Valadares, membro da Igreja Batista do Calvário, mas no momento está no Peru, desenvolvendo um trabalho missionário em Lima, e por meio da Jamin, né, CBN, que é a nossa junta administrativa de missões da nossa convenção. E tem um projeto chamado Projeto Restauração, né? Não sei se a pronúncia está certa, Maicon, mas você vai me corrigir. E no Peru trabalha na Igreja Bautista de la Restauración. Isso? Perfeito. Perfeito. Tive a oportunidade de participar uns 2 cultos e foi uma bênção. Maicon, que Deus te abençoe. A palavra é toda com você. Fique à vontade. Amém. Muito obrigado. Desde já eu agradeço a oportunidade, o convite e essa oportunidade de compartilhar um pouco, refletir um pouco sobre o trabalho missionário atual, sobre o que é missão, o que a Bíblia sempre nos ensina dos desafios, das vitórias, das conquistas, das perdas que às vezes nós temos enquanto servos do Senhor, não somente missionários em um campo transcultural, dizer além fronteiras do Brasil, mas em todos os lugares que nós passamos, como o Senhor disse, né? Indo e de pregar e oferecer, pregar o Evangelho, ensina a guardar todas as coisas. E é sempre bom compartilhar sobre isso. É sempre bom receber este convite. Então, a paz do Senhor a todos vocês. Como já foi dito, eu sou o Maicon. Estou aqui no Peru desde 2019, ou seja, desde o ano passado, tendo a oportunidade de ajudar, cooperar numa igreja que foi aberta, o trabalho plantado pela Jami. Desde esse ano cumpri 6 anos e aqui tenho a oportunidade de estar dentro do possível, me esforçando para ajudar, cooperador do reino de Deus. É isso que cada um de nós somos, não? E, bem, gostaria de começar falando sobre o chamado, pode ser, sobre a vocação, sobre a oportunidade de estar aqui no Peru. Como foi dito, eu sou membro da Igreja Batista do Calvário, em Governador Valadares, cujo presidente é o pastor Neilson, atualmente. E desde pequeno sempre me envolvi com as coisas do Senhor, como costumamos dizer no nosso universo de palavras aí cristãs, não crentes, das coisas de Deus, sempre estando ali participando de tudo, desde a época do departamento infantil, sempre tive essa oportunidade. Para mim realmente é uma grande alegria e oportunidade de estar participando no reino do Senhor, na minha igreja local. Então eu tive essa oportunidade e no decorrer dos anos, o processo de confirmação, de compreensão da vocação no sentido transcultural, ele foi se desenvolvendo na minha vida. Foi pouco a pouco vindo à minha memória, aos meus pensamentos, aos meus planos, a possibilidade, depois a confirmação de verdadeiramente estar em um campo transcultural. Nesse caminhar meu aí, eu pude participar de alguns projetos de curtíssimo prazo. Minha primeira experiência transcultural foi quando eu ainda estava no seminário, em 2010. Eu formei no seminário em 2011. E em 2010, irmãos, eu tive a oportunidade de ir à Bolívia com meu pastor de jovens e 3 irmãos, também da igreja, jovens. E nós fizemos ali, participamos de um impacto evangelístico em uma igreja Assembleia de Deus, plantada também por missionários brasileiros. E aqueles 10 dias, muito, muito breve, não? Eu pude sentir de uma forma bem especial, bem pessoal, porque eu reforço que é pessoal. É porque essas coisas da convicção, ela sempre parte de uma convicção pessoal. Antes de pensarmos naquilo que é externo, nas confirmações, das situações, das pessoas que Deus possa usar. E ali eu tive meu coração muito mais voltado e confirmado para a questão de participar da obra do Senhor em um lugar bem longe da minha terrinha, Minas Gerais, Governador Valadares. Depois disso, eu tive a oportunidade de participar de um curso da Jocum, onde eu, em 2011, vim
ao Peru e fiquei aqui por aproximadamente 60 dias. Isso foi muito interessante, porque quando eu estava voltando, eu tinha no meu coração que eu nunca mais voltaria no Peru. Né? Eu não tenho esse costume de falar, Deus me disse, mas eu tinha esse sentimento, esse insight, como alguns costumam dizer, esse pensamento, Deus vai me levar para outros lugares, e amém, não tem problema. Mas nesse período eu voltei à minha cidade, e aí eu sou formado em História, minha primeira formação, eu voltei a dar aulas, lecionar na área de Ciências Humanas, História, Sociologia, me atrevi um pouco também pelos caminhos da filosofia, e eu tive a oportunidade de participar de um projeto muito interessante que se chama Projeto Cunhimela, que quer dizer esperança, em Moçambique. E quando eu estava ali entre 2017 e 2018, também por um período breve, mas um pouco maior agora, 3 meses, eu tive essa decisão no meu coração de realmente começar uma vida que nós costumamos chamar de missão no sentido integral, né? Um ministério integral. Porque todos nós estamos sempre aí pregando a palavra do Senhor onde quer que nós estejamos. E eu tive essa oportunidade. Fui, então, posteriormente, no ano de 2018, para Jami, fiz o meu curso de especialização em missiologia. E no ano de 2019, ano passado, eu vim aqui para esse grande desafio. Para mim é muito grande estar longe da minha terra, da minha família, amigos. A comida daqui é maravilhosa, mas longe da minha comida mineira, que eu tanto amo. Mas também é um local de crescimento, de amadurecimento no Senhor, de amadurecimento na vida e para a vida, que essa é a questão dos nossos desafios de amadurecimentos, e também de amadurecimento na vida ministerial. Eu tenho enfrentado desafios aqui numa igreja que tem 18 membros, uma igreja bem pequenininha, não? Como costumamos dizer, uma igreja que está fechada. Por que ela está fechada? Eu trouxe até alguns dados aqui. Por causa do Covid-19, eu estive de férias no Brasil e no dia 15 de março foi comemoração, celebração do aniversário de 6 anos da igreja. Isso foi muito interessante, porque foi a última reunião que nós tivemos presencial na igreja. Porque no dia 16 de março já começou a quarentena. E por ordem governamental, não pôde haver, e até hoje não se pode, fazer qualquer tipo de reunião. Não é somente reunião religiosa, não é uma perseguição religiosa. Confraternizações, festas de casamento, cinemas, restaurantes, clubes, tudo está fechado desde o dia 16 de março. Então, nós tivemos aí, como todas as igrejas, como vocês da Igreja Batista Peniel também estão fazendo, começamos a trabalhar com outras ferramentas que o Senhor nos desperta para que nós possamos continuar o desenvolvimento da obra do Senhor. Porque a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que a igreja do Senhor é vitoriosa e a igreja do Senhor, ou seja, a obra dela não para de jeito nenhum. Às vezes parece que nós estamos descansando, não estamos descansando. Estamos buscando uma nova maneira, estamos pensando, trabalhando nesse sentido para que a obra ela possa prosseguir. Uma obra de evangelização e uma obra de discipular. Sim, são duas coisas bem interessantes que a igreja vive. Além de, obviamente, a adoração ao Senhor. Adoração, serviço, discipulado, evangelização. E nós temos trabalhado aqui por meio do Zoom. Sim, nós temos trabalhado aqui também por meio de grupos de WhatsApp. Eu comecei agora, terminando essa questão da quarentena, no dia 1º de julho se encerrou uma parte, vamos dizer assim, do nível da quarentena. Porém, as igrejas também não podem reunir, por enquanto. A previsão é que não existe previsão. Alguns esperam que talvez em novembro, dezembro, nós possamos abrir, mas outros já estão aí um pouco menos otimistas e pensam que será só em janeiro ou fevereiro. Incluso nem os aeroportos, os voos internacionais estão permitidos, por enquanto, no Peru, no sentido comercial, sim, ou doméstico também. E hoje nós temos trabalhado assim, eu tenho conseguido neste período aqui fazer discipulado alguns individuais, porque não pode haver reunião social, mas eu estou na rua e um irmão está voltando do serviço e ele quer ter um momento aí de discipulado, de devocional, eu estou sempre disponível e já tenho começado a trabalhar assim, já faz um pouco mais de um mês com alguns irmãos. E graças a Deus nós temos visto frutos na vida de irmãos, pessoas que estão aí novos no caminhar com Jesus, novos na fé, outros que
dizem não ser irmãos porque eles não reconhecem a certeza da salvação deles na vida em Cristo, mas eles querem aprender mais, pessoas que frequentavam a igreja. Então essa é a minha realidade de chamado, de vocação, que não é, como eu disse aqui, para mim foi um processo que não é baseado em um sentimento, em uma emoção. Nós somos pessoas que em momentos de Covid-19, em momentos de alegrias, em momentos de muitas conquistas também, nós nos expressamos por meio de sentimentos, emoções que nós sentimos e queremos compartilhar, mas o cristão, ele entende a vocação do Senhor como uma ordem. Jesus, ele convida, vinde a mim, sim, vem e segue-me, mas depois é ide. O Senhor Jesus, ele fala, você quer me seguir, então agora nós vamos juntos. E eu já estou falando para vocês que eu estou convosco todos os dias e vocês vão. Não tem barganha, não tem como eu posso dizer, tentar ver o texto de outra forma. A vocação é um chamado e é uma ordem do Senhor. E o meu chamado específico para esse momento é estar aqui no Peru e tentar descobrir quais são as melhores maneiras que eu tenho para propagar o Evangelho, para fazer discipulado, para testemunhar daquilo que todos nós que somos cristãos cremos, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, uma salvação gratuita. Irmãos, isso é o essencial, isso é primário para todo cristão. E para começar a pensar sobre missões, seja local, né, municipal, estadual, nacional, e depois também no sentido de além fronteiras ou estrangeiras. É o Senhor Jesus que nos salvou e que nos ordena a pregar em qualquer lugar. No meu caso agora específico, é pregar em outro país, no Peru. Hoje o Peru foi computado, né, aproximadamente 783 mil infectados por Covid-19, 636 mil recuperados, 31.870 mortes. Em todo o mundo há mais de 32 milhões de pessoas infectadas pelo Covid-19. E sem entrar em detalhes do que é sensacionalismo, é verdadeiro ou não, a verdade é que existe um vírus, que existem leis, que existem proibições, não? Que existem normas e regras de segurança, de contato, e que nós que somos cristãos, filhos de Deus, vocacionados a pregar a palavra do Senhor, devemos obedecer, devemos ter humildade, amor, respeito, mas nós nunca podemos ser covardes. Ou seja, nós devemos ser corajosos. O vocacionado, ele entende isso, e independente dos medos e das situações que ela vem, que possa surgir em nossas vidas, ou na minha vida especificamente, eu sempre tenho acordado lembrando que eu não posso ser covarde. Você que está ouvindo essa mensagem aqui nessa noite, para vocês, para mim ainda aqui é de tarde, aqui é 2 horas a menos, né? Não se esqueça disso, nós não podemos ser covardes. As emoções, os sentimentos nos levam a rir, a chorar, a querer avançar ou parar, ou até mesmo retroceder. Mas o vocacionado, ele tem uma atitude, uma postura que é não ser covarde. Amém? Amém. Conseguem ouvir-me aí tranquilamente? Sim, Às vezes tá a tudo internet bem. aqui, como eu disse para a irmã Elia, às vezes a internet falha, a luz acaba, sim, mas não tem problema não. Nós nos esforçamos aqui para conseguir comunicar com os irmãos e comunicar o Evangelho, tudo que se passa aqui, tudo que está acontecendo no Peru, um país grandemente católico, mas que na região onde eu vivo, a realidade é uma realidade de um catolicismo ateísta, ou de, vamos dizer assim, que não tem um catolicismo muito praticante, assim como também algumas áreas, todas as religiões, vamos dizer assim. Eu vivo na região periférica da capital, ou seja, na região metropolitana de Lima, e o que se vê nas grandes cidades geralmente é isso, não? As pessoas, o tempo delas é para trabalhar. O tempo delas é trabalhar, depois descansar um pouquinho, trabalhar, quando der, faz uma viagem e depois de novo volta a trabalhar, descansar. E as pessoas muitas vezes não têm tempo para parar, para refletir, ou não tiram esse tempo. Então a gente tem um contexto de desafio aqui bem peculiar, porque quando se fala em Peru, se pensa nas roupas típicas, sim, se pensa em Machu Picchu,
linhas de Nazca, as linhas de Nazca, se pensa em tantas outras coisas que são bonitas, que fazem parte da cultura, mas a região que eu vivo aqui é um contexto bem modernizado, vamos dizer assim, e eu tenho os mesmos desafios que ocorrem aí nas grandes capitais ou nas grandes cidades do Brasil. Eu falo nas grandes cidades de Governador Valadares. Governador Valadares não é uma grande cidade, não. Tem uns 300 mil habitantes no máximo. E eu queria refletir com vocês. Se algum irmão tiver alguma pergunta, pode fazer. E eu peço para a irmã Ellen depois fazer as perguntas a mim, por favor, para eu não me perder aqui. E se quiserem interromper, pode fazer perguntas também. Eu gostaria de ler algo que para mim é muito importante quando a gente pensa sobre missão. Eu não vou refletir sobre o texto todo, porque é um texto grande que tem riquezas de detalhes e de ensinamentos para nós muito grandes e muito importantes. Mas pela questão da live, pela questão de ser sintético, eu gostaria de ler, e vou realmente ler o capítulo 16 de Atos com vocês. Só que eu vou lendo e parando um pouco aqui para refletir em alguns versículos. Atos, capítulo 16, nós temos aí o contexto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que encontra Timóteo, vai com outras pessoas também, o apóstolo Paulo, a fazer aquilo que ele já fazia. É a vida do cristão, caminhar pregando a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus enquanto está caminhando, indo de cidade em cidade, indo de lugar em lugar. E muitas vezes, quando nós pensamos no chamado missionário, no fervor, no estímulo para ir ao campo missionário, nós fazemos planos maravilhosos. Mas quem dá a resposta é o Espírito Santo de Deus. Quem está no controle de tudo é o Espírito Santo de Deus. Diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Temos então o contexto de uma pessoa cristã, que no contexto judaico não era um judeu puro, vamos dizer assim, para ser melhor entendido. E aí continua: do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Aqui já vemos um respeito à cultura das pessoas, às necessidades de algumas pessoas, desde que não vá de encontro à palavra do Senhor. Porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em números. Irmãos, por aqui, olhem que interessante. Nós temos o apóstolo Paulo levando uma pessoa jovem com ele para aprender um pouco, para ser também um cumpridor do ID de Cristo. E nós já sabemos a história de Timóteo, quão maravilhosa é. Nós temos algo importante aqui, que quem confirmava todas as coisas era Deus, e os irmãos tinham fé. E a cada dia a igreja crescia em número. Continuando, e passando pela Frígia, está falando de regiões ou distritos, ou até mesmo colônias, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha que interessante também. Aqui está falando assim, foi impedido pelo diabo, foi impedido pelo capiroto, pelo coisa ruim, foi impedido por Satanás. Não tem nada disso. O que a Bíblia está nos ensinando é que aqueles que estão em Cristo, eles são totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo estava aqui querendo ir para uma província da Galácia para pregar a palavra do Senhor, para ser uma semente naquele lugar, para levar a semente do Evangelho. Porém, o Espírito Santo de Deus é quem direciona todas as coisas. Nós, baixo a vontade do Senhor, fazemos planos, fazemos projetos, desafios para um ano, como, por exemplo, esse ano de 2020. Quantos desafios e projetos eu mesmo, quando retornei ao Brasil, tinha para trabalhar aqui na igreja. E cada um dos irmãos tem pessoalmente
tinham, talvez, porque não é mais possível, pessoalmente, e a própria igreja Peniel, Batista Peniel, sim. E aí eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso já nos mostra também que a soberania do Senhor é verdadeira. Não tem dessa que o diabo impediu alguma coisa. Quem impediu a igreja, o trabalho, foi o Espírito Santo, porque ele tinha planos. Para nós parece uma tristeza. E aí continua. E quando chegaram a Mísia, estavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus não lhe permitiu. Estou lendo na versão ACF, tá? Corrigida e Almeida corrigida e fiel. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O Espírito Santo de Deus, que não queria que Paulo fosse fazer uma benfeitoria, levar o Evangelho, boas novas de salvação a um lugar naquele período, naquele determinado período de tempo, queria que Paulo, juntamente com outras pessoas, fossem a uma outra região, a um outro lugar, a Macedônia. E eles entenderam isso. Nós vemos que Deus, ele mostra. Se nos impede de fazer alguma coisa, ele nos mostra. Se Deus impede o vocacionado de fazer alguma coisa naquele momento ou naquela região, podemos ter certeza que o vocacionado, assim como Paulo, assim como Timóteo, ele vai ser guiado pelo Senhor de acordo com a vontade para que o evangelho possa ser anunciado. É o que está escrito aqui, irmãos. Continuando. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. Que nome bonito, hein? O nome da minha filha de Samotrácia, quando eu tiver. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Nós temos então o apóstolo Paulo chegando a uma cidade de Filipos, e sabemos depois a história de Filipos, dos filipenses, sim, se buscarmos até mesmo a carta que o apóstolo Paulo escreve. E é bem interessante aqui que ele sai a pregar em locais normais daquele período, o rio, sim, onde estavam ali algumas mulheres. Nós que somos missionários podemos ver na Bíblia coisas que nós aplicamos hoje em dia na nossa vida e devemos aplicar. O Michael foi no mercado de Caial, porque ele não pegou a palavra do Senhor. Ele é um vocacionado. Ele foi para o Peru simplesmente para pregar na Igreja Batista da Restauração. Quando a igreja está fechada, ele está de folga, ele está de férias. O ministro vocacionado, aquele que tem a vida ministerial integral, é oficializado por uma igreja, ele é como funcionário, trabalha 6 horas, 8 horas por dia e para. Nós temos aqui o apóstolo Paulo como uma prática normal, diária, natural da vida dele enquanto um cristão. Continuando. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Irmãos, olha que interessante. Nós temos aqui o Paulo fazendo o que Deus mandou, o que Jesus mandou, vai pregar. Quem é que abre o coração dessa mulher que já buscava servir a Deus? É o próprio Senhor. E aí nós temos aqui uma mulher que é comerciante, é empresária da época, vendedora de púrpura. Eu invito... Como que fala? Eu convido os irmãos a buscar depois, saber um pouco da história, da geografia, da questão econômica desse período. Vocês vão ver que essa mulher provavelmente tinha uma boa condição financeira. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo:
Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até aqui é uma história que parece interessante. Nós temos uma mulher que se converte. Nós temos missionários que são cuidados pelo Senhor porque eles têm lugar, têm onde ficar, eles estão em outra cidade. Imagine se eu chego aqui em 2019 e não consigo alugar aqui o meu, vou chamar aqui bonito assim, kitnet, né, para ficar uma coisa chique aqui, ao vivo, legal. Se eu não consigo alugar uma kitnet para viver aqui, eu ia falar barraco, mas também fica bem feio, né? Então vamos de kitnet mesmo. O apóstolo Paulo, ele teve onde ficar. O Senhor, ele sustenta os seus missionários. E aí, outra coisa interessante, até pessoas com espírito de adivinhação confirmam que o apóstolo Paulo é um homem que anuncia a palavra do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Mas aí continua uma coisa muito importante. Eles anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saio. Nós temos que tomar cuidado. Nós que somos missionários, nós que somos vocacionados, isso inclui todos, sim, não os que estão oficialmente como se fossem os profissionais de missão. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que dizem verdade, mesmo que dizem a verdade sobre nós. Essa mulher não disse nenhuma mentira. Nós somos chamados a anunciar o caminho da salvação e é o único caminho, não é um dos caminhos. Nós temos que tomar cuidado com quem nós somos associados onde nós estamos, por onde nós vamos. E aí os seus senhores, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Isso para mim também é bem interessante, porque o Espírito Santo de Deus impede a Paulo e o seu companheiro, ou seus companheiros, de irem para um lugar pregar a palavra. E aí eles chegam nesse local, em Filipos, primeira cidade, que é como uma colônia aí de Macedônia, e o apóstolo Paulo já vai pregar no rio, na beira do rio. Mulher converte, tem lugar para ficar, tem um espírito de adivinhação perturbando a ele, sim, com segundos interesses, tem Deus operando e criando e gerando libertação na vida de uma jovem. Nós temos conversão de empresário, nós temos libertação na vida de uma jovem, mas nós temos agora um prejuízo financeiro. E geralmente você quer ver uma pessoa ficar nervosa, ela ter algum prejuízo financeiro, não? Principalmente, obviamente, se não é cristão. Meu Deus, eu fui salvo, mas eu fiquei desempregado. A igreja geralmente, que pena, né? Aí você fala, eu vim para Jesus e agora eu ganhei um carro, uma casa. E ainda eu fiquei sabendo que eu vou ser promovido a vice-presidente da empresa. Deus é fiel. Deus é o Deus da prosperidade. E nós temos aqui agora, nesse caminhar cristão que é para todos nós, Paulo e Silas sendo levados à praça, sendo humilhados, expostos, presos por autoridade, chamados de magistrados. No versículo 20, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Senhor, não me deixou ir para outro lugar, e agora me manda para um lugar onde eu vou apanhar, em praça pública. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Nós temos aqui um contexto bem interessante. Paulo não está reclamando. Ele sabia que quem queria que ele estivesse ali é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, onde há vidas que não ouviram a palavra do Senhor, há necessidade de ouvir-se, obviamente, a palavra do Senhor, há necessidade de alguém que vai ali anunciar, como o próprio apóstolo Paulo citou no Antigo Testamento: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. Mas há problemas, há conversão, há libertação, há muitas vezes prejuízo para os não cristãos e até mesmo cristãos, há açoites e prisões.
O Senhor Jesus, quando chamou a Paulo, ele disse que ia mostrar a ele o quão importante é sofrer pelo Evangelho, sofrer pelas boas novas. E aí Paulo, ele sabe disso, ele está junto com Silas, orando e cantando hinos a Deus. Eu não sei que hino ele cantava, não tem como saber, eu também não sei hebraico, se eu fosse tentar aqui ia ficar bem feio para vocês ouvirem. Sem falar que minha voz é péssima. Minha voz não é igual da irmã Elia, aí não, toda afinadinha, tudo certinho. Então, Paulo e Silas estavam simplesmente cantando a Deus, adorando a Deus, independente de terem uma voz bonita ou não. E de repente, versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo e Silas, no pior lugar da prisão, eu tive a oportunidade de visitar aqui uma fortaleza, e eu fui no calabouço dela, e eu fui na parte pior que poderia existir para o preso ficar. E aí eles fizeram algumas explicações, que provavelmente é bem diferente daquele contexto, mas que tem talvez algumas similaridades, que é um local úmido, frio, sem luz, sim, pouca comida. E eu imagino Paulo e Silas nesse contexto. Há um terremoto. Imagina se... Ai, meu Deus, agora ainda, além de estar preso, vou sofrer um terremoto aqui. Eu vivo no Peru. O Peru tem muitos tremores e uma grande chance de ter terremotos nos próximos anos, segundo os pesquisadores. E é bem interessante porque o carcereiro quer matar-se. Nós temos Deus operando no meio disso tudo de novo. Aquele carcereiro que queria suicidar-se, ele simplesmente decide não fazê-lo porque um homem enviado pelo Espírito Santo de Deus para estar naquela cidade está falando para ele: não precisa de se matar. Por quê? Porque nós estamos aqui. Fique calmo. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. O carcereiro que estava aí querendo matar, tirar sua própria vida, o carcereiro que estava todo preocupado, porque ele já deveria pagar pela vida daquele que ele deixasse fugir, ele agora vê na vida de Paulo o Senhor Jesus Cristo, que liberta, assim como já teria libertado o apóstolo Paulo, mas que faz com que as pessoas que vivam em liberdade possam sofrer por amor ao Evangelho. Possam estar, mesmo vivendo em liberdade, possam estar buscando vidas e almas. E esse carcereiro, esse soldado, ele simplesmente reconhece. Aqui não fala nem que Paulo teve que pregar para ele e tudo. Ele reconheceu em Paulo e Silas homens de Deus enviados por Deus para levar, anunciar o Evangelho, aquilo que nós já lemos lá no começo do capítulo. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, olha que turbulência, desde a chegada de Paulo até ser açoitado, humilhado, levado à prisão injustamente, por causar prejuízos financeiros, sendo que aquela mulher teve um lucro, um ganho que é incomparável a qualquer bem que um homem pode ter na terra. Um carcereiro que, cumprindo a sua função, tenta suicidar-se, que é livrado por Paulo e Silas, que agora reconhece que só Jesus salva, e toda uma família em uma cidade se converte ao Senhor Jesus Cristo, fora os outros que já haviam se convertido. E alegrou-se com toda a sua casa. Por mais que nós possamos ter diferenças em cada tipo de trabalho missionário,
ter adversidades, ter as tempestades da vida, não? E até mesmo injustiças, o Senhor faça com que nós possamos ser instrumentos para levar alegria à vida das pessoas. A semente do Evangelho plantada em Filipos. Esses primeiros novos convertidos, que depois se transformam em igreja, em comunidade cristã. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que eu vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo e Silas já estavam soltos, irmãos. O terremoto já tinha soltado. Mas nós vemos aqui que eles respeitaram a lei. Eles se compadeceram deste carcereiro, esse agente penitenciário, agente prisional. E eles estavam na sua casa, comendo, pregando a palavra do Senhor. E aí, pela própria lei, eles foram soltos. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, agora o apóstolo Paulo sai oficialmente da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Assim terminamos o capítulo 16. E é tão interessante esse final, que aqueles que fizeram mal a eles, aqueles que agiram injustamente, aqueles que se precipitaram nos seus juízos em relação aos homens de Deus, ao que eles estavam fazendo ali, levando liberdade espiritual, levando uma liberdade que é a conversão, a conexão com Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, que nos habilita ou reabilita a estar com Deus. Eles, depois de todo este problema que eles viram que eles causaram, eles foram a pedir por súplicas perdão e pedir: por favor, retire-se da cidade. O Espírito Santo de Deus, que tinha impedido a Paulo e Silas de ir pregar em um outro local, agora mostra a Paulo tudo aquilo que ele queria fazer. Vocês. É muito interessante isso, porque os irmãos que foram feitos naquele local, Lídia, sua família, a família do carcereiro, são pessoas que depois frutificaram. Foram sementes plantadas no Evangelho, e aí falando de uma forma figurada, foram sementes que foram dando árvores e dando frutos. E aí outras árvores, até que nós possamos chamar isso de uma comunidade cristã. O Espírito Santo de Deus tinha uma obra ali para ser realizada por meio de Paulo e Silas. E o Espírito Santo de Deus não quis mandar outras pessoas, porque senão Paulo e Silas poderiam ter ido para o lugar que eles queriam. A obra do Senhor ela é feita assim, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence, é Ele quem direciona, ilumina, é Ele quem gera libertação espiritual, libertação de cadeias fisicamente como Ele quer. É Ele que nos usa, independente das situações, para proclamar a salvação. E nós vemos aqui no final o apóstolo Paulo saindo vitorioso, com feridas, com dificuldades e problemas, mas sabendo: eu cumpri a minha missão. E aí eu gostaria de terminar essa parte perguntando a você que está aqui conosco nessa noite, né, para mim ainda tarde, repito, você tem cumprido a sua missão? Será que também, no cumprimento da sua missão, você não tem passado por dificuldades, talvez bem menores, mínimas, em relação a Paulo e Silas, mas que isso não venha escurecer a Igreja Batista Peniel, a Igreja Batista da Restauração, os irmãos que estão aí conosco nessa live hoje, porque sofrimento, dificuldades fazem parte. E muitas vezes no sofrimento, na nossa prisão de não poder fazer muitas coisas atualmente, o Senhor vai levantar carcereiros, levantar pessoas que vão estar no nosso caminho. E nós vamos poder dizer para eles: não se matem, não desistam de viver. Pelo contrário, nós vamos mostrar a vida abundante,
que você pode ter em Jesus Cristo. E tudo isso soberanamente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos projetos, quantas dificuldades, quantos desafios, mas quantas vitórias. Porque em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo nós estamos no caminho correto. Ah, mas o Senhor queria fazer isso e aquilo para você neste ano. A conferência missionária da Peniel, por exemplo, talvez, nós queríamos fazer em um ginásio aqui da cidade, nós queríamos fazer de uma forma diferente. Nós estamos presos em casa, ou nos nossos cultos, não, talvez aí já possam ir algumas pessoas. Não me importa. Importa é que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus em toda e qualquer situação e nos lugares que Ele nos envia, lugar que Ele nos manda. Seja por visões, como aqui um jovem macedônio disse para Paulo, nós estamos precisando ouvir o Evangelho. Seja por outras maneiras que o Senhor possa revelar a cada um de nós, que nós não venhamos esquecer que o Senhor está no controle de tudo e que a obra não para, mesmo quando aparentemente nós estamos presos. Amém? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa live. É sempre um prazer compartilhar o Evangelho. Seja online, seja presencialmente, nós todos somos chamados a isso, a compartilhar as boas novas de salvação, a jogar a semente. Sim? E aí os frutos virão. A conversão virá na vida da sua família, dos irmãos, em outras cidades, em outros locais. O Espírito Santo de Deus ele está sempre direcionando. Amém. A gente recebe, missionário Maicon, a palavra de fazer a conferência missionária é um estádio. A gente recebe. Quem sabe, né, um dia. Mas, se não fosse assim, eu acredito que não seria possível ter tantas pessoas de longe, né? Porque a igreja não teria condição de bancar tantos missionários, por exemplo, de trazer o irmão daí do Peru para aqui, para Salvador, né? Para estar falando sobre essa realidade. Eu tenho uma pergunta a fazer. Logo no início, quando o irmão falou sobre a questão do Covid, aqui no Brasil, a gente já voltou com os cultos presenciais, entre aspas, com algumas restrições. No Peru, realmente não foi liberado nada. Nada. Está totalmente vedado qualquer tipo de reunião social. Ou seja, culto, festa, show, nada está funcionando em locais comerciais que oferecem algum tipo de entretenimento também social. Agora já tem algumas semanas que os restaurantes, alguns estão recebendo pessoas, mas também numa quantidade bem limitada, como no Brasil, que creio que até mais. Não tenho certeza, mas creio que alguns estabelecimentos é só 30% que podem receber, na quantidade que poderia antes. Né? Ou seja, se eram 100 pessoas, agora somente 30 pessoas podem estar nos estabelecimentos. Estabelecimentos que eu me refiro restaurantes, supermercados, lojas de roupa, eletrodoméstico. Mas nem os aeroportos estão abertos. Sim? Tudo que sai ou entra é por meio de embaixadas ou algum tipo de convênio entre os governos de outros países. Provavelmente no mês de outubro, não sei ainda o dia, não foi divulgado, nós teremos uma abertura de voos internacionais. Segundo o que eu ouvi, é bem possível que seja um voo diário para o Brasil, somente um voo para São Paulo. Mas se começar a crescer o número de casos também de infectados, é bem possível que feche de novo as fronteiras. Não é somente internacional, as rodovias estão fechadas também, o Peru faz fronteira aí com o Brasil, com outros países, e nós temos essa realidade. O Peru foi, me parece que era o Brasil, que foi tido como o primeiro país com o maior número de infectados da América do Sul, e depois o Peru. E aí me parece que em algum momento o Peru conseguiu, infelizmente, né, se é que tem como dizer esse tipo de palavra, subir o ranking. Agora eu não sei como está, não tenho essa notícia, mas a realidade é que é uma realidade bem triste. A irmã teve a oportunidade de participar do culto, eu acho que conseguiu entender, né? E nós temos oramos pelo Senhor, por exemplo, Senhor se chama Senhor Segundo, e ele estava com Covid-19.
é a questão do Covid, é como ela intensifica, como ela faz piorar a pessoa que já tem algumas predisposições, vamos dizer assim, ou algumas enfermidades. Este senhor já tem enfermidades do coração e outras, e graças a Deus ele conseguiu sair do hospital, está em sua casa. Estou aí, como dizem, doido para poder ir lá pregar a palavra para ele, mas temos que esperar. A sua filha que mora na Espanha, que é cristã, nos contactou e estamos aí orando por ela, por toda a sua família. O Senhor está no controle de tudo. Nossa. Não sei se os irmãos têm alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutos. Quem tiver pode colocar aqui no chat. Mas como a gente está trabalhando muito com as crianças, e só para constar, quem nos ajudou muito em encontrar alguns missionários da Jami para contato da nossa conferência aqui, foi o missionário Maicon. Então a gente agradece a ele, né, pelo contato com a missionária Andressa, pela missionária Patrícia, então a gente agradece. Uma certa vez, a gente conversando, você falou sobre uma carta que você tinha, uma professora do departamento infantil tinha te falado que tinha alguma coisa a ver com missões. Como a gente está tentando englobar todo mundo, eu queria que você desse esse testemunho. Sim. Foi, na verdade, a professora dos adolescentes. Segundo ela, e eu até hoje não consigo lembrar, ela disse que vai mostrar a carta. Ela não mente, tenho certeza. Mas é que quando eu era adolescente, em uma das classes, da aula, né, que nós temos na Escola Bíblica Dominical, ela tratou sobre questões de como servir a Deus ou o que você queria ser no futuro. E eu escrevi missionário. Ela falou que tem essa carta. Tanto minha quanto de uma outra irmã em Cristo que ficou um tempo em missões também. Isso aí nós estamos falando de, sei lá, vamos colocar aí 98, 99, não? Então ela tem essa carta guardada, ela guarda essas coisas, isso é muito bonito. Acho que todos nós sempre temos algumas coisas assim guardadas, não? E realmente eu sempre falei de ser pastor, de pregar, eu sempre me envolvi com o Ministério de Louvor da minha igreja também, como baterista. E eu sempre estive muito ligado, assim, com o coração muito voltado para estar trabalhando, participando das atividades da minha igreja. Eu acho isso muito importante. Eu gostaria de destacar isso. As pessoas às vezes falam que querem ir para o campo missionário, que tem um chamado, mas não conseguem ou não querem se envolver com a própria comunidade local atual que eles pertencem. E aí parece uma certa contradição, não? Eu creio que o chamado, seja para o campo transcultural ou não, ele é confirmado, é uma coisa pessoal. Ele tem uma questão da comunidade em que eu estou servindo, participando, ela reconhecer, até porque geralmente é ela que vai enviar-me. E também eu tenho um terceiro ponto, que é um local que está necessitado. Talvez o local necessitado, por enquanto, é só a minha igreja local, em Governador Valadares. Então, eu fico, assim como eu fiquei, até os 32 anos, 31 anos, tenho 34 anos hoje, servindo na igreja. Sim, fui professor de escola bíblica dominical, dos jovens, adolescentes, ajudei na liderança da juventude. Tive a oportunidade de dar aula também no seminário da igreja. Nós não podemos ficar parados. A missão, que é evangelizar, ela é nunca deixar de falar verbalmente. É isso que o apóstolo nos ensina. Mas é por meio das nossas atitudes. É a questão da edificação dos outros, do ensino. Tem muita coisa que está conectada nesse universo aí de missão da igreja. Não? E enquanto não podemos, ou enquanto alguns de vocês que se sentem vocacionados não podem ir ao campo, lembre-se dessa passagem. Foi o Espírito Santo de Deus que impediu. Parece que é uma coisa muito forte. Né? Mas tenta ouvir a voz do Senhor para saber, Senhor, o Senhor quer ou não? Quando o Senhor quer? Onde, como, de que maneira, por quanto tempo? Isso tudo o Senhor, Ele confirma em cada coração. Para depois também confirmar na comunidade em que vocês estão inseridos. Esse geralmente é o processo. Esse geralmente é o caminhar, é a etapa que cada pessoa passa. Amém? Amém. Tem o nosso evangelista, irmão Luiz, ele fez uma pergunta aqui, deixa eu subir, Sim. Sobre a questão da receptividade. Pronto, achei. Qual a receptividade do evangelho no Peru? Porque no início o irmão falou que é um país que é muito católico, né? Então, como é que é essa questão? É um catolicismo tipo Brasil ou a situação mais extrema?
Veja bem, como eu disse, né, vou falar da realidade em que eu estou, porque o Peru é como o Brasil, são muitos Brasis. Cada região tem uma peculiaridade na sua cultura, assim, uma peculiaridade cultural. Em um contexto aqui de cidade grande, como em qualquer lugar do mundo, eu não sou um cara viajado, mas eu tive a oportunidade de ir em outros países também, porque as pessoas menos têm tempo para uma religião, vamos dizer assim, formal, para essa questão de ir à igreja, participar de todas as coisas, que os cristãos fiéis que participam de tudo, vamos dizer assim. E em todas as religiões aqui, nós vemos essa dificuldade. Então, as pessoas são católicas como que, nominalmente, o casamento vai ser na igreja católica, sim, primeira comunhão, crisma, todas essas coisas geralmente se faz. Mas aquela questão de estar ativo, não. Eu nasci católico, eu vou morrer católico. Sim. Então, muitas vezes a gente escuta isso aqui, eu escutei. E aí eu falo, não, eu não estou te pedindo para mudar de religião. A minha proposta aqui é que você possa comigo estudar a Bíblia. E aí você vai entender as coisas da Bíblia e você toma a sua decisão que você quiser. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. Sim. E esse é o contexto que nós temos aqui. Então, há uma receptividade para ouvir. Né? Geralmente, todas as pessoas que eu busquei foram sempre muito educadas, receptivas, mas aquela questão de dar o primeiro passo, de ter aquela conversão, já é uma questão, vamos dizer assim, mais paulatina. Assim. Ela é um passo a passo. Por exemplo, esse irmão que eu disse, ou melhor, essa pessoa Missionário que Michael, peraí, rapidinho. O Instagram, ele tá com 22 segundos restante. Eu vou encerrar a live e a gente volta, tá? Está bem, pode ser. Obrigado. Pronto, peraí, rapidinho, a gente já volta, irmão. Eu tô tentando encerrar aqui a live. Peraí. Mas 22 segundos passa rápido. Peraí, eu acho que vai encerrar agora. Pronto, é a primeira vez que a gente faz duas partes. Opa, então estou comendo muito tempo aí, tomando muito tempo de vocês. Nada disso, pode continuar. Enquanto isso, os irmãos vão se preparando para também outras perguntas, até porque poucas são as oportunidades que a gente tem de ter missionários em outros países, né? E a gente vai tirando as nossas dúvidas. Pode falar, missionário. Ah, sim. Ok. Então, irmãos, nós temos aqui um contexto no Peru, na região em que eu estou, em que... Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem antes de falar da conversão em si. Em Minas Gerais, na minha região, eu vou para uma cidade pequena evangelizar com o pessoal da minha igreja. Eu chego assim, tudo bem, gostaria de compartilhar sobre Jesus? Eu gostaria de fazer uma oração. A pessoa abre o portão e fala, entra, vou fazer um café. Você quer um queijo? Você quer um pão? Estou fazendo um cafezinho agora. É assim. Não existe isso aqui. Como também não existe em contexto de cidades grandes. Sim? Eu não sei como é na região específica em que está a igreja em Salvador. Então, nós temos estratégias diferentes. Tranquilo, né? Nós temos estratégias diferentes. Não é mudar a palavra do Senhor, ela é totalmente imutável e devemos tomar muito cuidado com isso, porque quando falamos de estratégias, pode ser que no decorrer dessa confecção, dessa preparação, as pessoas, ou nós em geral, possamos ser tentados a fazer alguma coisa, mas que tem que, vai desvirtuar isso aqui, mas é porque aí a pessoa ela vai querer caminhar comigo. Não, nós com sabedoria, com consciência da palavra do Senhor, buscando a Deus, tendo conhecimento da palavra de verdade, nós podemos apresentar o Evangelho do Senhor e saber, como nós lemos aqui no livro de Atos, que vai ter pessoas que vão converter. Mas foi só Lídia, a família dela e o carcereiro de toda a cidade. Não importa. A palavra foi pregada completa, claramente, assim como Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas. É interessante que o apóstolo Paulo disse que ele tinha que crer no Senhor Jesus, ele seria salvo. E ele creu. E um pouco mais no versículo, um pouco mais adiante, diz que o apóstolo Paulo foi ensinando as coisas já na casa dele. E esse é o processo, entende? Mesmo que tenha alguma dificuldade, desafio. E aqui, então, nós temos alguns desafios. Não tem ninguém falando que eu estou perturbando a ordem do meu bairro, ou de onde está a igreja, no bairro da igreja. Não tem ninguém querendo fazer algum mal a mim físico, pelo menos não que eu saiba, mas nós temos desafios, nós temos pessoas que não são receptivas, e nós temos um contexto geral, que aí não é necessariamente uma coisa pessoal,
né? Falamos um pouco de social e coletivo, em que as pessoas não estão muito dispostas a não somente ouvir sobre o evangelho, mas sobre qualquer coisa relacionada à espiritualidade, por causa de um materialismo muito forte também, que geralmente é mais evidenciado ou refletido em cidades grandes, sim? Então nós temos todos esses empecilhos que é simplesmente barreiras, né? Sem desafio não tem como, a gente fala, não tem como ter vitória sem ter alguma guerra, né? Sem ter alguma dificuldade, alguma luta. Então são coisas que estão aí no nosso caminho para serem conquistadas, para serem transpostas, e no nome do Senhor a gente vai avançando. Tem uma questão muito interessante. A primeira vez que eu tive a oportunidade de apresentar, né, eu chamo apresentar uma criança a Deus, foi aqui no Peru, no nosso culto de celebração do Natal. Não me lembro a data ao certo, creio que nós fizemos no dia 23. E aí uma pessoa, ele e a mulher que vive com ele, foram as 4 vezes do decorrer de todo o ano passado na igreja. Eu ofereci a ele sobre essa questão da apresentação, de fazer uma oração lá na frente. Ele perguntou como que era. Eu falei, olha, não tem nenhum poder, assim, não tem nada de amuleto da sorte. Expliquei para ele aqui no espanhol tudo certinho. É uma questão de vocês mostrarem que vocês reconhecem que Deus está no controle de todas as coisas, clamar a bênção do Senhor, a nossa igreja conhecer vocês melhor, conhecer a sua filha, e vocês demonstrarem publicamente, como vocês já me falaram, mais ou menos, na época, que vocês querem ensinar sua filha no caminho do Senhor. Então tem esse significado, essa oração. E eles quiseram. E foi interessante que nunca mais voltaram à igreja, por algumas outras questões pessoais também, de saúde. Mas depois do Covid-19, a pessoa que vive com ela me procurou, já tinha mandado mensagem para ele outras vezes, mas ele que foi diretamente dizendo para mim que sentia que estava perdendo a fé e que queria voltar a buscar a Deus. E essa é uma das pessoas que eu tenho a oportunidade de fazer o discipulado presencial. Ou seja, nós começamos, eu entreguei uma revista para ele, fizemos discipulado usando a Bíblia, e a partir deste sábado, o próximo sábado, ou seja, daqui a 2 dias, estarei encontrando-me com ele para nós começarmos um plano de estudo sobre a necessidade de conhecer Jesus, o que é o Evangelho, o que é o batismo, sim, a luta contra o pecado, vida de santidade. E é assim, é um caminhar. No Covid-19, eu tive a oportunidade de começar o primeiro discipulado. O ano passado não tinha nenhum tipo de discipulado, eu não conseguia fazer. Mas hoje, no meio de Covid-19, eu tenho 3 pessoas que eu consigo fazer semanalmente discipulado com elas. Então, é o Senhor trabalhando. Independente da receptividade ou não, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando no coração da maneira que Ele quer. Às vezes, uma semana a pessoa se converte. A outra, só quando eu estiver indo ao Brasil de novo, talvez a pessoa não. Eu quero dizer que eu entendi, meus olhos se abriram e agora eu posso reconhecer que Jesus é o Salvador. O importante é constância. Somos chamados a pregar, a semear a palavra. Sim, independente da receptividade. É isso. Maicon, o nosso evangelista, que também é tesoureiro da nossa igreja, ele fez também outra pergunta aqui, sobre a questão de mantenedores. Ele falou assim, Ellen, pergunta a ele sobre a questão de mantenedores, como é que é essa questão? Pois então, como funciona pelos missionários que vêm pela JAMI, da Convenção Batista Nacional, e eu creio, arrisco dizer que quase todas as missões do Brasil geralmente têm esse tipo de trabalho também. O missionário, ele é aquele incumbido, né? Já que você é vocacionado, levanta os seus mantenedores, é mais ou menos assim. E eu acho totalmente coerente. E aí ele busca com a sua igreja, sempre tem que ter uma igreja enviadora, no nosso caso, a minha igreja enviadora é a minha igreja a qual sou membro, a Igreja Batista do Calvário. Ela também envia uma parte do meu sustento, como que mais ou menos a metade do que eu preciso. E o resto foram feitos acordos com irmãos, amigos da minha igreja, da minha cidade, ou até de outros lugares também, que enviam ofertas para mim mensais, ou seja, são regulares, e às vezes nós recebemos também ofertas especiais, né? Ou ofertas extras, como os irmãos quiserem chamar. A vida do missionário é assim, de qualquer missionário batista nacional, ou seja, você tem que vir
com uma certeza de palavra dos irmãos, com uma certeza de palavra, e também aí a sua igreja assina, falando que ela se responsabiliza por você no campo, que ela vai responsabilizar-se com uma quantia que você poderá ir para o campo, e aí nós não somos enviados sem ter o mínimo necessário. E então eu resolvi acertar tudo, comprar passagens, quando eu soube que eu realmente teria o necessário para estar aqui. Mesmo que não cheguei àquilo que eu planejei, mas ao mínimo foi totalmente conquistado, graças a Deus. E é isso, nós vivemos assim. No momento de Covid-19 eu fiquei orando, Deus, e aí, será que os mantenedores vão poder mandar, Senhor, a oferta esse mês? Porque as pessoas não puderam trabalhar, muitas delas não, porque talvez eram autônomas, teriam outras dificuldades. Isso é totalmente compreensível, a dificuldade. Para mim é totalmente compreensível, talvez algum missionário vai ficar nervoso. Como você pode falar isso? Mas para mim é totalmente compreensível um irmão que oferta na minha vida virar e falar assim, irmão, eu não vou poder mais ofertar. Irmão, este mês eu não vou poder ofertar. Eu estou passando essa situação, eu sei que parece que é irresponsabilidade. Poxa, mas ele conseguir avisar-me já é para mim algo maravilhoso. Nós somos irmãos. Se eu chegar para uma pessoa e falar assim, eu não vou poder te ajudar, ela não pode ficar triste comigo, se eu realmente não posso, né? Por isso o apóstolo Paulo ele nos ensina que cada um dá segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Dar deve ser uma coisa natural de todos nós, ou seja, contribuir financeiramente. Estou falando de contribuição financeira. Mas a quantidade, o limite de vezes, isso tudo depende do propósito, da disposição do nosso coração e depende também, dentro disso, das circunstâncias que se passam, que ocorrem, não? E graças a Deus, obrigado por perguntar sobre isso. Graças a Deus eu estou aqui muito bem, como fala, recebo minhas ofertas mensais que dá para eu viver aqui tranquilamente, pagar as minhas dívidas, aluguel, comida, transporte. Graças a Deus por isso o Senhor tem me sustentado. Então não vou fazer campanha de pedido de ofertas. Não é porque eu sou grande, humilde, ou porque eu estou falando que eu tenho muito, não. Mas dentro daquilo que eu organizei, que eu preciso, já está totalmente certo. Mas eu gostaria de convidar aos irmãos que estão ouvindo e participando dessa live a pensar na vida de outros missionários que têm projetos para ir para o campo ou que têm dificuldades e necessidades atuais. Porque eu, no meu projeto aqui, que eu desenvolvo, irmãos, eu sou um missionário que ajuda uma igreja, que recebe também ofertas para que possa existir aqui. Ela não é autossustentável, mas existem projetos missionários que têm uma estrutura que necessitam de ofertas não somente para sustentar o missionário no campo, mas para sustentar o trabalho, e aí trabalhos sociais, escolares, sim, de saúde, e também deve-se sempre considerar isso quando vai fazer a oferta missionária, ao meu ver. Amei. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Esse é o momento. Bom, eu tenho uma pergunta em especial para fazer, porque pelo que eu observei assim da igreja, né, são mais pessoas mais idosas, né, em si. E como é assim para você, para a missionária Patrícia, a missionária Carito, que são mais jovens, auxiliar uma igreja com pessoas mais velhas, não com pessoas tão jovens? Sim. Isso é um desafio para qualquer jovem, não? Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo não se preocupar com isso. Mas o fato de não se preocupar não quer dizer que não exista esse desafio e que às vezes você vai ter muito mais barreiras do que uma pessoa que vive um contexto ou que vive o contexto de estar casado, de ter filhos, de ser mais maduro também de idades, não? Mas o que a gente se baseia para fazer tudo é a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, porque existem barreiras culturais, existem culturas que talvez a mulher cristã, ela fala assim, eu vou pregar ali, mas a cultura rejeita que a mulher até possa falar. Então, É verdade. como que ela vai pregar? Ela tem certeza? Tudo bem, então quais são as estratégias? Isso é uma questão cultural que nós temos que respeitar. Nós vivemos numa sociedade que, mesmo que ocorra algum tipo de discriminação, injustiça, nós devemos brigar no sentido de
declarar que não somos a favor e tudo mais contra essas coisas, não brigar fisicamente, mas nós devemos também ser pessoas maduras e reconhecer as limitações dos irmãos, porque nós trabalhamos no serviço por amor, em amor, sim? E é simples, quando um irmão fala alguma coisa que é relacionada à Bíblia, quem tem autoridade é a própria Bíblia. Irmão, é isso que está escrito. Entende? Muitas coisas são fáceis de resolver nesse sentido. É óbvio que pode ter outras questões relacionadas à administração, não? E eu não tenho tido nenhuma dificuldade aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Mas realmente, no sentido geral, sempre vai ser uma dificuldade um jovem ser líder ou estar à frente de uma comunidade, de uma igreja. Seja ela uma igreja com 18 membros e alguns outros visitantes, seja uma igreja de proporção maior. E eu vejo isso com muita naturalidade. Para mim, isso é o correto, é ele ter essa dificuldade mesmo. Eu não tenho problema com isso, não. Amém, amém, amém. Bom, acho que não vi nenhuma outra pergunta aqui, mas muito obrigada, missionário Maico, por aceitar o convite, né? Por nos ajudar também a indicar pessoas para estar ajudando no Congresso Kids. Foi uma benção, tem sido uma benção. Inclusive, a missionária Patrícia vai estar ministrando na Conferência Kids no domingo à tarde, que faz parte do mesmo projeto, a mesma igreja, né, que o missionário. E a gente só tem a agradecer a Deus por essa disposição, por estar disponível a nos ajudar a falar, e estamos aqui também para ajudar. Amém? Amém. Eu que agradeço a oportunidade. E aí, minhas últimas falas são, ou a minha última fala é: não esqueça, você é vocacionado, você é chamado, você é ordenado pelo Senhor a cumprir o ID. A salvação, irmãos, é um presente, por isso fala que é graça, é dom de Deus. E veja bem, quando você ganha, as mulheres ganham um vestido, o homem ganha uma outra coisa que ele gosta de futebol, não sei, muitos homens gostam muito de futebol, ou você ganha um carro de presente, pronto. Você vai querer andar no carro, você vai querer que as pessoas venham, você vai querer mostrar a sua alegria e dar caronas ao outro, não? Você não vai passar aí do lado, ai, não, tô de casa, você tá aí na pé, tchau, né? Depois do domingo à noite, na chuva. Veja bem, a salvação também é assim, ela é para ser compartilhada. Quando nós pensamos nisso, de dizer, olha, eu vou dizer a alegria que eu tenho de ser salvo. Nós lemos aqui no capítulo 16 de Atos, que aquele pessoal, a família do carcereiro, eles ficaram com alegria, com gozo, porque eles estavam vendo mensagem de esperança, não é uma utopia, nós sabemos que é realidade, verdade, o que o Espírito Santo de Deus faz na vida do novo convertido, e dali em diante tudo aquilo que ele vai aprendendo e desfrutando da presença e da vontade do Senhor, mesmo que tenha desafios. Então, vocacionado são todos os discípulos de Jesus a pregar a palavra de Deus. Se em especial você é vocacionado para ser um missionário, como nós chamamos, transcultural, ore a Deus com paciência, planeje. Eu não tinha um lugar, como posso dizer, claro, eu vou para o Peru. Eu pensei em vários outros países e foi uma questão natural e no processo até mesmo muito penoso em algumas áreas. E Deus me confirmou estar aqui. Você não precisa de se preocupar. Talvez você vai se preocupar um pouco, mas é normal. Não deixe que a preocupação te faça ser covarde. Sim? Que você possa ser, você, homem e mulher de Deus, corajosa para cumprir a vontade de Deus. E também não ser preguiçoso. A preguiça acaba com qualquer um. Vai estudar a Bíblia, vai buscar as coisas, não pare. Descanse fazendo as coisas para o Senhor. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite. Me sinto verdadeiramente honrado. Que o Senhor possa abençoar essa igreja. Eu gostaria de fazer uma breve oração por vocês. Pode Eu ser? ia te pedir para fazer isso. Ah, sim. Deus Santo, nós te damos graças, Deus, porque reconhecemos que é o teu Espírito Santo de Deus quem nos leva, quem nos traz, quem nos impede de ir a algum lugar, que em meio a dificuldades, Deus, a conversão, libertação, prisão, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a salvação, ela continua sendo gerada em vidas, Deus.
Nós sabemos disso, Deus, não porque simplesmente lemos no capítulo 16 de Atos, mas é porque os nossos olhos podem contemplar isso no decorrer da nossa caminhada cristã. Que a Igreja Batista Peniel e que cada irmão e irmã, Deus, que estão participando desta live, ou que vai assistir essa live, Deus, posteriormente, que eles possam de verdade, Deus, cumprir a vocação deles. Que os dons e os talentos espirituais, também os naturais, aquilo que eles já estão desenvolvendo ou já desenvolveram nos estudos de faculdade, Deus, seja técnico, Senhor, meu Deus, também, seja as experiências de vida, que isso tudo possa passar por um filtro do Evangelho e que eles possam usar tudo para glorificar, adorar e exaltar o Teu nome. E que eles possam, Deus, sempre ter a certeza no coração, Deus, imutável, de que o Senhor está presente. Que o Senhor é o único capaz de impedir ou não nós de fazermos alguma coisa. Eu clamo por Tua bênção sobre a vida dessa comunidade, dessa igreja local, cada pastor, líder, membro, frequentador, que o Teu Espírito Santo possa estar ajustando as coisas nessa comunidade, para que ela possa cada vez mais ser aquilo que o Senhor diz que nós somos, sal e luz. Que ela possa ser uma referência ali no local onde ela foi plantada, pelo próprio Deus, que é o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigada, missionário Maicon. Que o Senhor te abençoe ricamente e que continue fazendo prosperar o seu projeto aí no Peru, tá bom? Amém. Amém. Tchau, Deus tchau. abençoe. Amém. Amém, irmãos. É que a gente encerra a nossa live, voltando a só para fazer a lembrança das informações que eu passei no início, né? Que a nossa oficina no sábado, às 19h30, e o nosso último culto presencial, no domingo pela manhã. Então, não falte. A gente vai ter a presença da missionária Ana Rita, do Centro Missionário Ágape. E domingo passado foi uma bênção com os missionários também do Centro Missionário Ágape. Eu tenho certeza que esse domingo vai ser da mesma forma. Então, eu conto com a presença de todos. E lembrando que setembro está acabando, mas que outubro está vindo aí. E que em outubro a gente tem a conferência, o FBN, né, o Congresso das Mulheres, né? Santidade, Caminho para a Adoração. E é isso mesmo, irmãos. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui, que essa noite tenha sido uma noite abençoada e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Tchau, tchau.